Volta às aulas, tristeza para muitos, alegria para vários pais que vão finalmente, ter onde deixar as crianças de manhã ou à tarde para poder fazer, ou seja, as coisas de casa, trabalhar mais tranquilo. Quem que estava aí com os filhos 24 horas dentro de casa e não perdeu a cabeça, parabéns! Agora está na hora de prestar atenção, juntar todos os materiais, colocar tudo de volta e levar a criança e poder finalmente descansar com os professores cuidando dos seus filhos. Mas isso é na primeira semana, porque vai chegar lá, o filho que estava só em casa vai entrar em contato de novo, vai apertar a mão do coleguinha que acabou de limpar o ranhozinho do nariz, e é vírus espalhando, e é bagunça, e é brinquedo, e é dia do brinquedo, vem com aquele arranhão, aquela educação física, o pezinho machucado, meu Deus do céu. O que a gente pode fazer para melhorar a volta às aulas? A gente que já falou tanto das férias, agora a gente vai falar da hora que os pequenos voltam para a sala de aula. Quais são os riscos e quais são as principais precauções que os pais podem tomar nessa fase que é tão importante e tão tranquilizante para os pais. Mas só depois da vinheta. Para falar de um tema tão importante, a gente está aqui com a pediatra Natália Alfaix. É isso? Falei direitinho o nome? Falou, certinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Quer dizer que essa é uma época realmente que dá aquela movimentada de novo, né? Foi todo mundo para Araguaia, Caldas Novas, quer dizer, gente que viajou para outros estados, então agora todas essas doencinhas vão se encontrar num só lugar, que é a sala de aula. Pronto-socorro estava vazio, igual a escola, agora vai encher tudo de novo. Consultório cheio, pronto-socorro cheio. Sério, essa época de férias escolares, Sim, o pronto-socorro também? Também, pronto-socorro e consultório fica bem mais vazio. Tem as mães que aproveitam para fazer o check-up, né? Mas normalmente fica bem mais vazio, porque as crianças adoecem menos e estão viajando, né? Mas essa é uma dica boa, já gostei. A primeira dica, quer fazer o check-up, aqueles exames que você sempre vai fazer? Inclusive para aproveitar que eles não estão doentes, porque esses exames de rotina são bons para fazer quando a criança não está doente. E nas férias, geralmente, elas não estão. É o único período que as crianças não adoecem. Pois é, porque não é assim, o pessoal fala, meu filho vai para a escola, vive gripado. Na verdade, existem vários ciclos, né? Sim, as pessoas às vezes falam assim, nossa, tá 2 meses gripado, 3 meses gripado. Eu atendo muito paciente assim, não, doutora, porque já tem 3 meses essa gripe. Não, na verdade, é um vírus atrás do outro. Você vai fazer o painel viral de uma criança dessa, porque existe um painel viral completo que pega 24 vírus. Eu já fiz a minha filha uma vez, tinha 3 vírus de uma vez. Porque é um atrás do outro que vai pegando e aí a criança parece estar sempre gripada, mas na verdade... A gente, quem está olhando leigo, né, olha e fala, é a mesma gripe. Não é. Sim. Encerrou um ciclo e já vem outro vírusinho. Aí está sempre encatarrado, está sempre com o nariz escorrendo. O meu, depois que a gente chegou de viagem mais novo, tem 2 meses que eu não sei mais o que é um menino sem catarro. Mas isso. O catarrinho é tradicional na criança, isso aí faz parte. E significa que o sistema imunológico está funcionando, não é? Com certeza. Muitas vezes se preocupam justamente, nossa, mas o que eu faço com a febre? Gente, mas a febre é um bom sinal. A febre significa que o sistema imunológico está funcionando. E que pegou mais alguma coisa, provavelmente mais um vírus. Porque a maioria das doenças nas crianças são virais. Então, assim, a maioria não tem que tomar antibiótico, não tem que tomar corticoide, não precisa de pronto-socorro. Mas, quando não se sabe, né, às vezes a mãe fica insegura, acaba indo no pronto-socorro. Nisso, acaba tendo muita prescrição de antibiótico desnecessário, que a maioria é por vírus. Acaba sendo viral e não vai fazer diferença nenhuma aquele antibiótico. Não vai. E isso também é interessante, que a gente tem a ideia, né, a gente que é leigo, tem a ideia de que vem uma doença por vez. E você acaba de falar que na própria filha tinha um momento que estavam 3 ali batalhando. 3 vírus. E o exércitozinho, para dar conta, o que precisa o exército imunológico dessa criança? Muito importante. Vacinação, né? Existem muitas doenças que, inclusive, estão voltando, porque tem muito movimento antivacina e muita gente deixando de vacinar as crianças, com medo, um medo infundado, não consigo entender,
Mas tá tendo muita gente contra e deixando de vacinar, de colocar as vacinas em dia. E isso prejudica muito, porque a vacina estimula o sistema imunológico da criança. Vai ajudar bastante, né? A evitar, inclusive evitar doenças que nem tinham mais, hoje em dia estão voltando, como sarampo. Voltou a ter casos de sarampo. Uma doença que na minha residência eu não tive. Eu nunca vi um caso de sarampo na minha residência, porque não tinha. Na residência médica de pediatria. Vamos ter que tirar a poeira dos antigos arquivos, né, para poder estudar. Quando voltou a ter, eu falei, eu não acredito nisso, que eu vou ter que estudar uma doença que não tinha mais. Eu vou falar essa questão de voltar a doenças, como é interessante a falta de cuidado. Não só no sentido de vacina, mas no sentido geral. Eu brinco que eu sou da geração que a gente viu o Cazuza na capa da Veja, então todo mundo morria muito de medo da AIDS. Muito, porque a gente perdeu muita gente, perdeu o Fred Mercury, perdeu o Cazuza, perdeu o Renato Russo, perdeu... Então, assim, a gente viu, né? Aquilo que o Cazuza fez foi incrível, assim, de realmente ele se expor naquele jeito, porque a maioria dos artistas na época se escondia. Ele foi lá e botou a cara bem magro, assim, um aspecto assustador na capa da Veja. Pronto, meu irmão, preservativo vendeu aquela semana. E minha geração cresceu usando. E aí eu estava falando aqui com o ginecologista que disse que a gente está com aquelas doenças que na minha época era a doença do tiozão velho que ia na zona, que gente não tinha, você não tinha um amigo que tinha aquelas doenças venéreas de garimpo. Sífilis, e aí, gonorreia. Exato, sífilis, gonorreia, doenças que são graves, né? Sífilis porque pode ser não há grave. esse cuidado, se perdeu o medo. Sim. A AIDS tem essa o nova controle geração e só se acha que não, a AIDS agora tem cura, então não preciso mais, como se fosse só isso. Justamente. Que pudesse ser passado. Quer dizer, então a gente precisa, como humanidade, voltar a ter mais cuidado com a nossa saúde, seja usando preservativo, seja tomando vacina. A gente não lavou a mão durante a pandemia. Terminou a pandemia, não lava mais a mão. Minha ex-chefe da residência falou isso. Gente, mas parece que ninguém aprendeu nada com Covid. Acabou a pandemia, todo mundo voltou a fazer as coisas erradas tudo de antes. Não tem lógica. E que a gente precisa manter mesmo, por exemplo, para a criança? Essa questão de ensinou a lavar a mão dentro da escola. Isso faz diferença mesmo? Faz diferença mesmo. Tem muitos vírus que a gente pega pelo contato. Por exemplo, mão, pé, boca. Que tá tendo, antigamente tinha surto em algumas épocas, está tendo surto o tempo inteiro agora. A gente pega muito pelo contato. Teve contato na lesão e aí a criança vai e coloca a mão na boca, a mão no olho. Se teve contato e lava a mão, pronto, já evitou o contágio da doença, entendeu? Então, assim, essa questão do álcool na mão, de lavar a mão o tempo inteiro, ajuda sim. É claro, a gente não pode ficar noiado, né? De o tempo inteiro passar álcool que nem um louco na mão. Teve gente na época do Covid que chegou até ferida, né? Por conta de tanto lavar a mão e álcool. A gente tem que ter um equilíbrio, mas é extremamente importante sempre lavar as mãos. Pegou na mão de outra pessoa, teve outros contatos, ajuda bastante a evitar doenças. Só que crianças pequenas na escola é impossível, né? Eles compartilham chupeta, copo, tudo. Caiu a chupeta no chão, o outro junta, bota, uma o outro madeira. vem atrás, arranca de é meu, pá! Justamente, não tem jeito. E isso faz parte, isso seria meio que uma forma da natureza de fortalecer. Vamos tentar ensinar aqui o mais rápido, ele se defender um pouquinho de tudo. Seria um pouco isso, porque quando a gente fala em natureza, a gente geralmente pensa em bichinho, né? Mas o ser humano, ele é um bichinho muito bem desenvolvido, tudo bem, maravilhoso, mas é um bichinho. Quer dizer, a natureza tem alguns gatilhos. Sim. É importante a criança ter contatos com outros, com vírus, com bactérias, para formar imunidade. A vacina mesmo é um desse tipo, né? Que coloca um pedacinho da bactéria, do vírus morto, para o organismo reconhecer e fazer um anticorpo contra. Então, assim, é importante, porque a criança que vive numa bolha, porque aí tem gente que também é o extremo, né? Que não quer que a criança tenha contato com nada, coloca ela numa bolha, ela não vai fazer uma imunidade. Mas, ao mesmo tempo, a criança que entra na creche com 6 meses, ela vai adoecer muito mais do que uma criança que tem um contato menor, sabe? Com um primo no fim de semana, né? Com amiguinhos uma vez ou outra.
É diferente de uma criança que vai para a creche, numa creche com 10, 15 meninos, cada um com o nariz escorrendo por conta de um vírus. Então, ele vai adoecer muito mais e vai forçar muito mais o sistema imunológico. Mas ele pode ficar grave numa dessas, né? Eu falo assim que às vezes ele vai adoecer demais de graça. Eu gosto de usar esse termo. Por quê? Porque tem vírus que a gente não faz imunidade. Por exemplo, mão, pé, boca. Então, a criança que entra uma criança que entra na creche com 6 meses, às vezes ele vai pegar uns 3, 4, 5 mão, pé, boca na vida. E uma que vai entrar na escola com 3, 4 anos, vai pegar 1, 2, entendeu? Então, assim, ele vai adoecer muito mais. Mas, claro, vai estar lá estimulando o sistema imunológico. E eu explico para as mães também que não é milagre, porque elas querem um remédio milagroso para a imunidade. Queria eu que existisse, porque eu daria para o meu filho. Meu filho já internou 2 vezes também. Então, assim, não é fácil. Mas do mesmo jeito que a criança está aprendendo a andar, a falar, a escrever, o sistema imunológico dela está aprendendo a responder às infecções. Então vai demorar. É um caminho que não tem como a gente acelerar. A não ser em casos que realmente existem doenças específicas que precisam de remédios específicos, mas são mais raras. Infelizmente, mas a não paciência... tem uma pílula que previne qualquer tipo de doença, tipo, acelerar. Seria maravilhoso. E tem. Entra ali, tem. Eu garanto para você, se você entrar no Google, tem lá um monte de coisa. Ah, este alimento milagroso aumenta, essa receita. pílula milagrosa aumenta a sua imunidade. Tem muita receita milagrosa, mas até hoje não vi nenhuma que fez efeito. Que realmente pudesse fazer a diferença, senão estava todo mundo fazendo. Não, senão os meninos não adoeciam, você não concorda? Que se existisse... E isso talvez pudesse ser muito perigoso, porque seria antinatural. Com certeza. Né? Então precisa ter esse combate ali para poder... É justamente isso, é da natureza, né? Então as crianças precisam ter esse contato. É que nem eu expliquei, infelizmente, os que entram muito novos para a creche vão adoecer muito mais, às vezes vão sofrer mais, pode ser um paciente que por conta de vários vírus juntos, o sistema imune cai muito e aí a bactéria aproveita e aí causa uma pneumonia, uma sinusite, acaba tendo mais riscos de complicações. Mas também, hoje em dia, a mãe precisa trabalhar, não tem com quem deixar o filho, como que vai fazer? E a maioria dos lares hoje, né, são tocados pelas mulheres. Eu ri muito da sua introdução. Hoje eu atendi uma mãe que falou, falei, ainda tá de férias? Ela, ainda, eu já fiz tanta coisa, mas essas férias não acabam. O valor dos professores é nessa hora que a gente eles tinham sente. Que ganhar muito mais que eles ganham, porque eles são vitoriosos, assim. E é incrível que o que a gente não consegue fazer com 1, em casa eles fazem com 30. E todo mundo obedece. Heróis. É incrível, eles sabem. Mas é claro que essa questão de... Existe também essa cobrança, né, de que a criança está em casa, a gente precisa continuar estimulando, então a gente precisa brincar, a gente precisa fazer as coisas, a criança quer atenção. Mas é diferente quando está só a criança em casa e quando a criança está entre as outras crianças. É muito diferente. A felicidade é muito maior. Porque eu vi que... depressão, tristeza, diminui nosso sistema imunológico. Também. Quer dizer, então, a criança alegre, pelo menos ela está mais no caminho do que uma criança triste, é isso? Isso funciona nas crianças também? Funciona. É importante o contato social, é extremamente importante o contato social para estimular também o sistema imunológico, como todo o resto da criança, né? Então, e assim, a depressão também muitas vezes leva à obesidade, que também é um fator muito ruim para a imunidade e para todas as outras doenças. Então, a gente viu muito na pandemia crescer depressão, ansiedade e a obesidade. Muito, porque as crianças ficaram isoladas, não faziam atividade física, não tinham contato social, então aumentou muito. Assim, a obesidade, então, aumentou absurdamente. A gente tem que correr atrás, inclusive o atraso também. Não sei se você chegou assim, a ver isso na época, mas as crianças que ficaram na pandemia isoladas tiveram muito atraso na fala, no desenvolvimento, na cognição, porque isso é uma coisa que eu brigo muito, que eu sou muito contra as telas. Eu não deixo meus filhos assistirem TV. Sou muito contra a tela. A gente tem que ler, a gente tem que estimular a leitura, tem que estimular a criatividade. E aí tem muita gente que acha, não, mas está aprendendo na televisão.
E a pandemia trouxe, assim, escrito em letras, caixa alta e negrito, de que a televisão emburrece. Ela não ajuda a educar, não ajuda. É claro, às vezes alguém vai usar um pouco, vai assistir um pouco, assim, mas não dá para educar pela televisão. Não é a mesma coisa que um professor falando. Não é a mesma coisa que tendo contato com os coleguinhas na escola. Não tem como comparar. No livro A Geração Ansiosa fala muito sobre isso. Que a questão do síncrone e do assíncrone. Que uma coisa é tipo uma chamada de vídeo no celular, que pelo menos você está falando, a pessoa está respondendo, então assim, tem uma ligação. Agora, você está só vendo uma coisa, passando assim, você não vai aprender. Não aprende, absorve muito menos do que se fosse um professor falando, você respondendo, escrevendo. Então, assim, faz muita diferença. Eu acho interessante isso porque várias escolas, né, estavam completamente digitalizadas e voltaram atrás. Graças e agora está todo mundo no papel e no... Agora, não ter televisão é vantagem, que teve uma época que ter televisão era vantagem. Agora, não ter televisão, que é o ponto positivo da escola. E você tem que procurem escolas sem televisão. Ah, sim, porque às vezes você pergunta pro teu filho, o que tu fez? Ah, assistimos um filme hoje, quer dizer... Não, porque aí se for assim, eu cuido da minha filha em casa, né? Eu deixo ela na televisão. E pelo menos escolhe o filme, né? Justamente, ainda vejo o que está assistindo. E o que está na lancheira faz diferença na imunidade? Com certeza. A gente fala assim, pode até não existir um remédio milagroso para a imunidade, mas que existe veneno, existe, né? A alimentação tem que ser saudável, né? Tentar diminuir ao máximo ultraprocessados. É aquela história do descasque mais e desembale menos, né? Tentar o que seja da natureza. A natureza é que vai te ajudar. Então, frutas, verduras, alimentos mais saudáveis e mais naturais possíveis. Esse negócio de muito industrializado, tudo comprado para descascar, para desembalar do supermercado, isso aí tudo traz prejuízo para a saúde. Tudo que é mais natural faz mais bem. Tem que ver o que vem da terra mesmo, o que é natural, o que é saudável. Porque aí o pessoal fica empanturrando, né? De refrigerante, de salgados, salgadinhos, skinny, dessas coisas assim que não vão ajudar. Não tem vitamina nenhuma, não tem nada de bom. Eu estava vendo, inclusive, que o efeito do açúcar do refrigerante, por exemplo, de uma garrafinha de refrigerante, numa criança e num adulto, ele é completamente diferente, que é como se fosse uma bomba para a criança. O que o adulto leva numa boa, isso veneno. Realmente é real? Faz o teste. Faz o teste. E assim, e o pior que em escola, às vezes, né, nas cantinas, tem um monte de balinha, e é um açúcar que você não vê. E quando você corta da criança, você vê a diferença no comportamento. Tem criança que às vezes é diagnosticada com um transtorno de hiperatividade, é uma criança irritada, um TOD, você vai ver excesso de açúcar na dieta. De verdade. É assustador, é assustador. Assim, se a gente tivesse uma consciência maior, a gente não teria açúcar na dieta. Eu sei que é difícil. Mas assim, ao máximo, evitar ao máximo o açúcar. É porque tem que ser a exceção. É um pouco isso. A televisão sempre foi um lazer. E você assistia informação, não aprender. Aprender é diferente de se informar. Você vai assistir um jornal, eu vou me informar e pode ser que com aquela informação eu consiga aprender alguma coisa, mas o aprendizado é meu. A TV sempre foi lazer, até o momento que a tela se tornou o centro, o epicentro de tudo. É meu trabalho, é meu lazer, é meu curso, tá tudo aqui dentro. E um pouquinho assim também era o açúcar. Teve um tempo que açúcar era para sobremesas, né? Quer dizer, então você sentia todo um negócio até chegar lá. Hoje o açúcar está em tudo. Em tudo. Inclusive no almoço. É o que eu falo, tipo, tinha que ser a exceção. Só que a exceção virou regra. Então tá muito complicado, igual a TV. Era para ser uma exceção e virou regra. O YouTube virou babá de crianças. Não tá certo. Babá eletrônica. Uma babá eletrônica. E assim, e o açúcar também tá na dieta o tempo inteiro. Teria que ser uma exceção. É um de vez em quando, tem um aniversário, tem uma festa, vamos sair um pouquinho da dieta, mas tentar ao máximo uma dieta sem açúcar. Tem uma nutricionista que ela diz que o problema, ela falou, aniversário não tem problema não, o problema é que a gente leva o aniversário para casa. Levam as Tupperware
né? E leva, e aí você foi no aniversário domingo, você continua no aniversário na segunda, na terça e ainda quando tá quase azedando o morango na quarta ainda vai. Então, quer dizer, a gente continua com isso, né? Eu não deixei de levar minha Tupperware, mas eu pego menor, eu acho. Também adoro uma marmitinha de aniversário. Quer dizer, isso na escola, eu acho que quanto tempo demora entre, por exemplo, a criança pegar aquele biscoito recheado e aquele suco de caixinha que é só açúcar e ela consumir? Quanto tempo demora para dar o efeito dela ficar mesmo mais agitada? Em torno de uns 40 minutos. É coisa rápida. Quer dizer, então, que às vezes os pais... Desculpa. Claro. Mas é porque o açúcar, na hora, ele dá uma energia, né? Assim, no momento. Mas depois ele abaixa, ele faz diminuir. Tem um livro da Revolução da Glicose que fala muito isso, dos picos de glicemia. Que às vezes a gente fica doido num doce porque ele dá uma energia na hora, mas aí depois faz rebaixar. E a gente fica com aquele sentimento, aquele assim, fadiga, cansaço, e aí quer mais doce para dar a sensação de novo de euforia, entendeu? Então acaba que vicia também, ele causa um vício importante. E aí aquela criança que fica irritada se você não dá um açúcar, igual a tela, que também causa um vício. Você tira a tela de uma vez de um menino viciado, ele vai ter uma síndrome de abstinência, igual ao açúcar, ele também faz síndrome de abstinência. Então é muito violenta. Sério. E violenta, esse é o seu testemunho. Porque sempre que eu faço isso, eu dou até essa dica. Por exemplo, eu comia muito sal. O que eu fiz? Se tu ficar diminuindo o sal, tu vai achar a comida sem gosto. Tira. Eu tirei completamente o sal. Radical, assim, aí, quando eu voltei, qualquer coisinha que eu colocava sal, eu sentia o gosto do sal. Café sem açúcar, várias coisas sem açúcar. Então, quando você corta completamente, depois você acostuma, engana o cérebro. Quando você bota um pouquinho de açúcar, parece doce. E aí é nisso que você viveu na prática, que é tão importante a gente cuidar da introdução alimentar das crianças. Por quê? Porque você vai começar a dieta de uma criança já salgada e doce, a criança vai sempre querer muito açúcar, muito sal. Se você começa a dieta, a alimentação dele com quase nada de sal, ou sem sal mesmo, assim, e não introduz doce no início da vida, é uma criança que não vai ser tão viciada. Tinha uma época que estava uma moda de fazer aquelas fotos de aniversário de 1 ano, que botava a criança na frente de um bolo e ela começava a comer. O da minha filha foi de melancia. Aí! E faz, olha, assim, eu sei que nem tudo é regra, né? E, às vezes você pode fazer de tudo certo e pode dar errado. Mas, por exemplo, a minha filha, eu fui dar açúcar para ela depois de 2 anos e meio. Agora, até hoje ela nunca chupou uma balinha, ela já vai fazer 4 anos. Mas você dá uma coisa muito doce, às vezes, numa festa, uma laranjinha muito doce, não sei o que, ela experimenta, mamãe, não gostei. Ela adora um chocolate, mas aí lá em casa a gente só tem chocolate 70%. E ela se acostuma? Sim, ela ama chocolate 70%. Quando eu compro na loja e ela tá junto, aí a moça fala, mas esse é amargo. Eu, não, mas é esse mesmo que ela gosta. Esse é amargo para a senhora que está acostumada, está com o paladar viciado, tá? Mas tem uma coisa que eu quero saber também. Criança chegou em casa com febre da escola, aí, às vezes até a escola liga, né? Olha, seu filho tá quentinho, vem buscar. Aí você chega lá, busca, e aí? Se eu vou buscar meu filho na escola, que horas que eu rumo para casa e que horas que eu rumo para o hospital? Vamos lá. A febre começou. Quase nunca você vai direto para um pronto-socorro. Por quê? O início da febre significa que está começando alguma coisa. Se você for imediatamente, a gente não tem uma bola de cristal no pronto-socorro. Então, assim, não dá para saber o que é que vai acontecer. A gente tem que esperar a evolução. Eu sei que a febre angustia muito as mães, elas ficam muito ansiosas. Mas deu febre, a primeira coisa a fazer é medicar. Dar o analgésico de costume. Vamos medicar e esperar os próximos sintomas. Você só vai correr para um pronto-socorro se a criança estiver extremamente prostrada, né, aquela moleza assim assustadora que mesmo passando a febre não melhora. Se estiver vomitando sem parar, tá vomitando sem parar, assim, não consegue resolver, e só, não tem motivo para ir num primeiro momento, começou a febre. E aí a gente vai observar.
Começou a febre, então eu tenho que ter alguma coisinha na farmacinha de casa. Isso. Ali, que seja, né, tem o pessoal que gosta mais da dipirona, tem gente que prefere o ibuprofeno, paracetamol. São essas mais ou menos as opções mais usadas. São essas três, são as mais comuns. Esse não pode faltar na farmacia da volta às aulas. Não, a mãe tem que saber. Eu brinco que algumas coisas a mãe tem que saber para não ficar refém de um pronto-socorro. Porque imagina, você pegar fila de pronto-socorro e ainda pegar mais doença num pronto-socorro. Se expor, né? Se expor, para uma febre. Porque a maioria é por infecção viral. Então, você vai esperar. E aí vai começar os sintomas. Um nariz escorrendo, uma tosse. No geral, a maioria vai se resolver em 2, 3 dias de febre. Então, a gente fala, espera 2, 3 dias. Até porque, para colher exames e a gente vê alteração nos exames de sangue, raio-x, precisa de 48 horas de febre, pelo menos, para a gente ver a alteração. A não ser que seja um caso muito grave, por exemplo, uma meningite, a criança está extremamente prostrada, vomitando sem parar, uma dor de cabeça que não passa, com uma dipirona, uma coisa horrorosa. Aí, geralmente, um caso mais grave já vai aparecer no exame. Então, esse tem que correr antes. Mas aí não é só a febre, né? Não é só a febre. Aí entrou, tá só com aquela febrinha ali, tá quentinho, isso não tem problema. O problema começa a acumular outras coisas, isso. Aí o alarme já... Isso. E a outra coisa que é importante de observar é a questão respiratória, né? E quais são os sinais de alarme? Que é essa prostração excessiva, os vômitos incoercíveis e os sinais de desconforto e insuficiência respiratória. Que é uma criança que está respirando muito mais rápido que o normal, isso geralmente é um sinal de pneumonia ou de uma crise de asma. E quando está mostrando as costelinhas, você vê na respiração forçando, mostrando as costelinhas, abaixando aqui, que é a retração de fúrculo, o nariz forçando para respirar. Isso são sinais de desconforto respiratório que podem evoluir para uma insuficiência, então você tem que correr para um pronto-socorro. Esses sinais precisam. Então não é... Isso que eu acho que fica importante, Sim. Isso que eu acho que deve ficar aqui, né? Que infelizmente a entrevista voou, já chegamos no final. A febre é normal, a gente precisa ficar atento ao conjunto da obra. Justamente. É isso? Justamente. A gente só vai para o pronto-socorro se tiver sinais de alarme junto com a febre, e não por causa da febre. Mas antes da gente ir embora, eu queria muito que a senhora olhasse para aquela câmera ali e deixasse um conselho para os pais e suas redes sociais também, para o pessoal seguir. Certinho. Então, gente, meu maior conselho principal é vacinem. Não deixe de vacinar seus filhos, coloque as vacinas em dia. Mesmo se tiver, às vezes, com o nariz escorrendo, que vai estar praticamente o ano inteiro, se não estiver com febre, pode vacinar, tá? Então, não deixe atrasar demais o calendário vacinal dos seus filhos. E precisando, tenham sempre uma pediatra para acompanhar a evolução da criança, para acompanhar o crescimento e essa saúde dela, para não ficar indo no pronto-socorro desnecessariamente e fazendo uso indevido de muitos medicamentos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Até hoje, o que eu aprendi aqui com os médicos que vêm em qualquer situação, seja no infarto, seja com o seu filho com febre, é o seguinte: não se desespere, mas também não negligencie. Então, saiba, observe e seja feliz. Até o próximo programa. Um grande abraço.